Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Curso Bíblia Hoje, que traz a seguinte ideia, meus irmãos: como a Bíblia pode te ajudar em todas as áreas da sua vida hoje. Eu, missionário Guilherme, juntamente com o missionário Eli Edson, iniciamos um estudo sobre o livro de Mateus. E hoje se encontramos no capítulo 2 e vamos trazer essa mensagem do Senhor ao seu coração, que tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Antes de iniciarmos a leitura do capítulo 2, eu vou pedir ao missionário Eli Edson para estar fazendo oração, para Deus que venha abrir os nossos corações neste momento. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós pedimos a Tua direção, sabedoria, entendimento para meditar na Tua palavra, Senhor. Que tudo que viemos a refletir, que possamos aplicar na nossa vida, Senhor, porque cremos que o Senhor fala conosco através dela e que todos que estão nos acompanhando, eles entendam a importância de meditar todos os dias, Senhor, na Tua palavra, principalmente no Evangelho do Senhor Jesus, o qual o Senhor nos dá a oportunidade hoje de aprender. Nós oramos agradecendo por essa oportunidade e privilégio, no nome de Jesus, pedimos a Tua ajuda. Amém, Senhor. Muito bem. Mateus, capítulo 2, primeiro livro, do Novo Testamento, discípulo de Jesus, trazendo o Evangelho de Jesus Cristo aqui no livro. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. E perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Muito bem, só até aqui para dar início, Hoje eu que estarei fazendo as perguntas ao missionário Eli Edson, para que ele venha estar dando um contexto, um panorama, explicando um pouco sobre a época, sobre a política, onde Jesus vivia naquela época, naquele momento. Então a primeira pergunta que eu quero fazer ao Eli Edson é que o Eli Edson venha nos falar um pouco sobre como funcionava o sistema político na época de Jesus. Muito bem, Guilherme. E todos que nos acompanham, é muito importante a gente entender, como está dizendo aqui, no versículo 1 do capítulo 2, nos dias do rei Herodes. E realmente Israel, ele é uma nação que vivia uma monarquia. E nem sempre foi assim, claro. Logo quando a nação foi formada, quando Abraão recebeu o chamado de Deus para sair da sua terra e assim constituir uma grande nação, ele foi com sua família e assim para a terra de Canaã, e assim Isaac, Jacó, todos os seus descendentes foram formando aquela grande nação de Israel. Mas eles ficaram escravos por muito tempo no Egito, foram libertos através do servo do Senhor Moisés, por meio de maravilhas, e Moisés se tornou um líder daquele povo. Depois o Senhor levantou juízes para aquele povo, líderes, mas o povo queria um rei, como todas as outras nações tinham um rei. E Deus assim permitiu que Saul reinasse pela primeira vez em Israel, o primeiro rei de Israel. Logo em seguida, depois de muitos erros, o Senhor assim escolheu um homem segundo o seu coração para o trono, Davi. E muitos outros reis vieram após Davi. Mas também, durante todo esse período, eles erraram, falharam muito, todos esses reis. Então, Israel se tornou uma nação dispersa, porque foram levados exilados para vários lugares, como a Síria, a Babilônia, a Pérsia. E todos esses povos dominavam o mundo em suas épocas, eram grandes potências. E até a época de Jesus, quando o Império Romano dominou. E nesse momento que a gente está lendo, está dominando. E a nação de Israel se torna escrava do Império Romano.
O rei Herodes, que é um edomita, judeu, romano, ele é rei, Pilatos governador, e a nação de Israel, enfim, aguarda o seu grande rei, o Messias, pois o povo foi preparado para isso. Durante muito tempo, eles tiveram reis, entenderam a importância de ter um rei, até que o Senhor enviasse o Messias prometido, Jesus, o Rei dos Reis, o Rei Eterno. Amém. Muito bem. Vamos dar continuidade aqui, aprendendo mais sobre o texto. No versículo 4, continuando, diz: Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder, que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Muito bem, né? Então vemos aqui a continuidade dessa história. O Eli já falou um pouco sobre o contexto político onde se encontrava a nação de Israel, né? Ou seja, o contexto onde Jesus nasce. Essa segunda parte eu gostaria de perguntar ao Eli um pouco mais sobre o Herodes e os magos que agora aparecem. Muito bem, Gui. Esses magos, eles estão presentes desde a época em que Israel estava escrava no Egito. Quando o faraó Potifar, ele tem sonhos e ele pede para os seus conselheiros, seus magos, que são homens muito sábios, estudiosos de todos os tipos de conhecimento, astrologia e principalmente, e eles não conseguem interpretar os sonhos. Até que José, um dos filhos de Jacó, descendente de Abraão, ele recebe de Deus a revelação dos sonhos do faraó. Assim também acontece no período que Moisés liberta o povo. Quando o Senhor envia pragas no Egito para libertar o seu povo, o faraó pede para os seus magos também realizar os mesmos feitos. E eles conseguem realizar alguns, os primeiros, mas não todos. Da mesma forma, quando a Babilônia ela invade Israel e destrói o templo de Salomão, famoso templo, o grande templo, o rei Nabucodonosor da Babilônia leva cativo, exilados muitos judeus. E ele também tem sonhos. E ele pede para os magos revelar os sonhos. Mas somente Daniel consegue revelar os sonhos dado por Deus tal dom. E assim Daniel se torna o chefe dos magos. Esses magos são mundialmente famosos, são pessoas que estão diante do rei o tempo todo. E aqui não seria diferente. Jesus sendo o rei dos reis, o escolhido, o enviado, tão esperado, Messias, ungido. Magos precisavam ir até lá e assim se prostrar e adorar o rei dos reis. E Herodes, o rei Herodes ficou muito famoso justamente depois que o templo do Salomão foi destruído por Nabucodonosor no tempo da Babilônia, da invasão. E Zorobabel, da época de Neemias, reconstruíram o templo a pedido do imperador da Pérsia. E assim, Herodes, ele não construiu esse templo, Zorobabel, mas ele modificou. Ele transformou esse templo no verdadeiro império dele.
E assim ele foi odiado por muitos judeus por causa dessa profanação ao templo, que deveria ser exatamente como Deus tinha mandado. Muito bom, né, meus irmãos? Vamos dar continuidade ao texto a partir do versículo 9. Depois que ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Muito bem. Então, para finalizar, a última pergunta aqui que eu quero fazer ao nosso missionário Eli. Eli, então assim, olhando para esse texto, o que é que você acha o tema principal que podemos aprender aqui neste momento com esse texto? Eu gostaria de dizer a todos que estão nos acompanhando que a gente criou na nossa mente que são 3 reis magos. Na verdade, eles nem são reis e nem são 3. Aqui em nenhum momento a gente vê a Bíblia dizendo que são 3. Podem ser muitos magos de todos os lugares que vieram, porque existia essa tradição da estrela, que os magos seguiriam a estrela para encontrar o Messias. E eles trazem ouro, incenso e mirra. Por isso, talvez, a gente pensa na nossa mente que são 3. O ouro representa o reinado de muita prosperidade do Rei Jesus. O incenso, ele como sendo sacerdote que levaria nossas orações até Deus, seria o nosso único intermediador. E mirra, como profeta, significa uma erva amarga, símbolo dos profetas que sofreram muito. Então tiveram ministérios muito sofridos, amargos, podemos dizer assim. E a gente aprende aqui que eles não têm o nome, não fala de onde eles vieram, mas simplesmente que eles vieram para anunciar o Messias. E a gente entende que nós, sendo falhos, imperfeitos, pecadores, todos nós precisamos dar honra e toda a glória àquele que merece, o único, justo, perfeito e santo Jesus. Amém. É muito bom sempre meditar na palavra do Senhor. Hoje ficaremos por aqui e no próximo vídeo daremos continuidade ao nosso estudo. E eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração, assim como tem falado aos nossos corações ao gravar esse vídeo. E sabemos que se encontramos nessa situação de pandemia. E tanto eu quanto o Eliedson, aqui no N7, em Petrolina, não podemos ir às casas dos irmãos, fazer visita, fazer realmente aquilo que o Senhor nos chamou, o relacionamento discipulador, que é discipular vidas, que é realmente cuidar de pessoas e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Assim como eu falei, né, juntamente com o Eliedson, na introdução do outro vídeo, explicando um pouco onde se encontramos hoje, um pouco do nosso projeto, um pouco do nosso trabalho aqui no sertão de Petrolina. Eu quero incentivar você que não conhece esse projeto, que ainda é novo, que está nos acompanhando, a conhecer um pouco mais sobre esse projeto, a conhecer um pouco mais sobre essa obra que o Senhor tem realizado aqui no sertão. Eu tenho certeza absoluta que realmente você vai entender um pouco sobre a obra missionária que jovens têm feito em todo lugar do Brasil. A explicação do projeto ficará para o próximo vídeo, tá bom, meus irmãos? E eu tenho certeza que vocês ficarão um pouco curiosos, mas colocaremos na descrição aqui dos nossos vídeos o nosso projeto de missões nacionais, o projeto Radical Sertanejo, e nos próximos vídeos estaremos falando mais sobre ele e como vocês podem se inscrever, sim, participar, ser um missionário, um instrumento do Senhor em qualquer lugar do Brasil.